E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Flamengo campeão brasileiro, depois de perder para o São Paulo por 2-1 no Morumbi, mas beneficiado com o empate do Internacional com o Corinthians por 0-0 no Beira-Rio. Aliás, uma curiosidade, foi só a segunda vez na história do Campeonato Brasileiro em que o time foi campeão num jogo em que perdeu. Falando que perdeu o jogo, tá? Então não tô falando que perdeu o último jogo, falando que perdeu o jogo do título. A outra vez foi em 2005 com o Corinthians, perdendo do Goiás por 3-2, mas comemorando o título porque, né, ao mesmo tempo, o Inter tinha sido derrotado pelo Curitiba por 1-0, o Inter tinha que golear o Curitiba naquela oportunidade. Então só a segunda vez na história. Mesmo na época do Brasileiro em mata-mata, nunca aconteceu de, por exemplo, um time ganhar com uma grande margem no jogo de ida e daí ser campeão perdendo o jogo de volta. Nunca aconteceu. Então essa é a segunda vez, aliás, que um time é campeão com uma derrota. Mas foi uma curiosidade também, porque acho que isso não muda um pouco o que eu vou falar aqui no geral, tá? Vamos falar do Flamengo campeão brasileiro. Porque o Flamengo, se a gente pensar no Flamengo de 2019, que é um Flamengo que está muito forte na cabeça das pessoas, foi um Flamengo que era muito fácil explicar o título do Flamengo, porque o Flamengo fez tudo certo. Então, na verdade, tudo maneira de dizer, quase tudo certo. Né? Para qualquer lado que você atirasse, você ia achar um bom motivo para explicar o título do Flamengo. Foi a reconstrução do clube, que fez o clube virar disparado o clube mais rico do Brasil. Acertou a mão nas contratações, então Rafinha, Felipe Luiz que chegaram, o Gerson também fizeram muito bem, acertou na mão na contratação do Jorge Jesus, que foi absurdamente bem, houve um casamento perfeito nas ideias do Jorge Jesus, o estilo de jogo de trabalho do Jorge Jesus com o que o Flamengo queria e com o que os jogadores do Flamengo podiam entregar. Daí alguns jogadores jogaram demais, então foram muito decisivos, daí assim, ó, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, sistema defensivo que jogou bem também, Diego Alves foi sólido, Pablo Mari, Rodrigo Caio. É muito fácil explicar o que o Flamengo fez. Jogou no Maracanã com uma sintonia absurda com a torcida também, ganhava todos os jogos no Maracanã. É muito fácil você encontrar a explicação para o título do Flamengo de 2019. E para explicar o título do Flamengo de 2020? Foi um título justo? O que o Flamengo fez para ser campeão? Porque esse é um título ali que o próprio torcedor do Flamengo não tá feliz, óbvio, tem que estar feliz mesmo, mas não ficou completamente convencido. Tanto que, quando termina o jogo contra o São Paulo, o Flamengo conquista o título com uma derrota e muita gente achando que o Rogério Ceni não deve continuar, porque não se mostrou um técnico à altura do Flamengo, porque o Rogério Ceni não fez o Flamengo jogar o que esse time pode jogar. E ainda assim esse time foi campeão. E de fato, se a gente for avaliar a temporada 2020 do Flamengo, a gente vai ver, sobretudo, o período que engloba o Campeonato Brasileiro. Né? A gente vai achar muita coisa contestável ali, né? Algumas até por responsabilidade do Flamengo, outras nem tanto. Mas então o Flamengo não acerta muito na contratação do técnico, então o Domi não funciona tão bem. O Rogério Ceni mesmo não deslanchou ainda, né? Sobretudo no começo do trabalho dele foi muito contestado e é contestado até agora. Né, e a gente vai ver que algumas contratações não funcionaram, algumas até pedido do Jorge Jesus, por exemplo, como o Michael não funcionou, né, Thiago Maia jogou bem, mas contudinho, então acabou não colaborando muito para a campanha como deveria, mas no que ele fez até jogou bem, mas no final das contas deu azar, né, o Pedro não foi bem. Pedro foi bem, já falo do Pedro. O Pedro não dá para contestar. Então, muita coisa não funcionou no Flamengo. Ele teve surto de Covid, um surto grande de Covid, que o time que teve que jogar com muitos desfalques durante algumas partidas. Teve um início ruim de campanha. Então, foi um time que oscilou demais, que não conseguiu reencontrar a dinâmica do jogo do Jorge Jesus. Ficou também tentando flutuar em estilos de jogo e não se achou. Muita coisa deu errado. E jogou sem público, então não teve nem a torcida lá para empurrar. E a diferença da campanha do Flamengo como mandante e visitante mostra como o Flamengo foi um time que caiu muito de desempenho em casa em relação ao que tinha. Então, muita coisa deu errado no Flamengo. E por que mesmo assim o time acaba sendo campeão? E merece. Bom, merece. E eu não estou querendo apontar o que deu errado, na verdade, só ajuda a explicar qual foi o mérito do Flamengo, tá? O mérito do Flamengo não é necessariamente o que o Flamengo fez em 2020 para ser campeão. Mas, na verdade, como o Flamengo construiu algo durante muito tempo para chegar em um ano, como acabou sendo esse, e jogar com margem de erro. O Flamengo joga com muito mais margem de erro que os outros clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras ele joga com mais margem de erro. E daí, do Palmeiras para baixo, daí muito mais margem de erro. Por quê? Porque o Flamengo tem muito mais dinheiro,
E ele montou um esquema de trabalho que neste ano não foi funcional, mas ele já tinha deixado uma base sólida ali que acabava, mesmo num ano ruim, numa situação em que muita coisa estava dando errado, ela tinha força para andar por conta própria de alguma maneira. Então, por exemplo, teve surto de Covid, perdeu muita gente, o Flamengo faz um bom trabalho de categoria de base. Ainda que nenhum garoto dessa categoria de base tenha aparecido como um super craque que ganhou a posição de titular durante um campeonato, tudo, mas quando o Flamengo precisou contar com esses jogadores ali naquele meio de primeiro turno, naquele período ali depois da viagem para o Equador na Libertadores, o Flamengo pôde contar com eles e eles entregaram resultados. Inclusive, aquele momento dá início a uma sequência muito boa do Flamengo, ainda com o Domenech Torrent na mão. O Flamengo chega a ter uma sequência grande de jogos sem derrota, é uma sequência que só acaba caindo naqueles 4-1 para o São Paulo no Maracanã, né, na última rodada do primeiro turno. Então o Flamengo tem uma sequência muito boa e que é uma sequência em que o Flamengo sai do meio de tabela e entra no pelotão da frente que brigava pelo título. Foi naquele momento. Foram os garotos que fizeram isso. Por quê? Porque o trabalho de base é bem feito e mesmo sem pintar nenhum craque, eram jogadores que formavam um time competitivo, o suficiente para colecionar pontos no campeonato, né? Então o Flamengo já acabou ganhando por aí. Outra coisa, vários jogadores que são muito bons, uma capacidade técnica incrível, mesmo em má fase, mesmo sem jogar direito, mesmo sem encontrar o seu melhor posicionamento tático com o novo técnico, eles ainda eram capazes de, uma vez ou outra, em um jogo ou outro, decidirem jogos, fazerem jogadas importantes e, no final das contas, fazerem o Flamengo, jogando mal, conquistar resultados. Né? O Flamengo do Jorge Jesus jogava bem muito jogo, né? Então, assim, era muito fácil para explicar. O Flamengo ganhou porque jogou melhor. Neste ano, não. Neste ano, o Flamengo perdeu muito jogo, o Flamengo empatou muito jogo. Mas também o Flamengo ganha alguns jogos que talvez tivesse empatado e empata alguns jogos que talvez tivesse perdido em outros cenários. Por quê? Porque alguns jogadores, mesmo mal, entregavam. Então, era um passe do Everton Ribeiro que estava em uma fase, jogando mal, mas às vezes um passe ali que dava o gol do empate. O Gabigol, que foi contestado, que chegou a ficar meio de bico pro Domi, ficou de bico pro Rogério Ceni, que foi substituído com muita frequência ao longo desse campeonato, que foi acusado de estar fora de forma durante uma parte desse campeonato. Ele, mesmo nos piores momentos, ele fazia gol. Ele era o artilheiro do time e, no final das contas, ele acaba ali entre os 5 principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então, ele era um jogador que, no final das contas, mesmo mal, tinha um nível de produção ali que entregava alguns resultados, né? E isso vale para todos os jogadores do time, mesmo os que não viveram um bom campeonato, né? E ainda teve o Everton, o Arrascaeta e o Gerson, que tiveram campeonatos muito bons mesmo, né? Então, o Flamengo constrói uma base ali que, mesmo quando muita coisa se perde, por exemplo, aquela intensidade do Jorge Jesus, ou então todo o repertório ofensivo que o time de Jorge Jesus tinha, ainda tinha coisa ali suficiente para fazer o time ganhar, né? Com o mínimo de organização. E isso, acho que até o Domi deu do ponto de vista ofensivo. Defensivamente o time dele estava muito problemático, mas ofensivamente o time dele até tinha algumas soluções legais. E o Rogério Ceni, que tentou acertar a defesa, até também deixou o time com algum nível de arrumação, e na reta final o time até jogou bem melhor mesmo, né, nessas últimas rodadas. O Flamengo conseguia pontos em que outros times talvez não conseguissem. Por quê? Porque outros times, se tivessem que chegar e botar tantos moleques para jogar, talvez não conseguissem. Talvez se tivesse que ficar botando reserva ali para jogar, talvez os seus reservas não fossem bons o suficientes, como era o Pedro, que quando o ataque não estava funcionando, quando o Bruno Henrique estava em uma fase, o Pedro entrava e fazia gol. O Pedro foi contratado para ser um reserva de luxo, foi contratado com essa missão, mas então entregava. Então, o Flamengo tinha essa margem, o Inter não tinha. O Inter contra o Sport e até o Inter contra o Corinthians, você vê que é um Inter que estava jogando no limite ali. Jogo que uma coisinha deu errada, o Inter já teve muita dificuldade, que foi ter uma expulsão prematura e tomar um gol de bobagem ali contra o Sport. E daí o Inter já teve muita dificuldade ali, até consegue empatar, depois tomou 2-1 e não conseguiu nem um empate naquele jogo. Por quê? O Inter joga com menos margem, tem um elenco mais justo, né? Então mais curtinho ali, então não consegue rodar tanto o elenco. O Inter sofreu mais. Daí você vê o São Paulo,
também. O São Paulo chega ao final do campeonato, parece com uma perda de sintonia ali entre o treinador e a equipe, entre a comissão, entre a diretoria e todo o trabalho do departamento de futebol. Há um certo cansaço, o São Paulo afunda de vez. O Flamengo teve problemas de diretoria, a diretoria do Flamengo errou muito neste ano, mas ainda assim o time joga com margem de erro. E mesmo com tudo isso, o Flamengo ficou por aqui de ser campeão brasileiro, né? Se o árbitro do jogo contra o Corinthians tivesse uma interpretação diferente da jogada, ou se o VAR tivesse a mesma interpretação que o árbitro teve naquele primeiro momento do pênalti do Ramiro, ou se o Edenilson tivesse um pouquinho mais para trás e aquele gol tivesse sido em posição legal, o Inter seria campeão. Então, assim, mas para o Inter ser campeão, a gente não fica elencando o que deu errado no Inter, a gente fica elencando tudo o que funcionou e às vezes até surpreendente. Como, por exemplo, o Kudê foi bem, daí o Kudê sai, o Abel entra no começo da mal, mas de repente o Abel acha o time começa a ter uma grande fase, então as coisas começam a dar muito certo para o Inter, e o Galhardo, que veio como um bom jogador do Ceará, teve um campeonato da vida dele, então a gente começa a elencar as coisas que deram certo pro Inter. Por quê? Porque pro Inter ser campeão, ou pro Atlético Mineiro, ou pro São Paulo, entre os times que ficaram nas primeiras posições, o Fluminense, tinha que dar tudo muito certo. Um pouquinha coisa podia dar errado. No Flamengo, muita coisa podia dar errado e acabou dando. E mesmo assim o time foi campeão. Então o mérito do Flamengo não é necessariamente no mérito no que o Flamengo fez em 2020, mas no que o Flamengo construiu ao longo dos anos para chegar em 2019 e 20 e ter um time que tenha tanta margem de erro que quando tudo dá certo é um super time como o de 2019 e quando quase tudo dá errado, ainda assim é um time competitivo que vai brigar cabeça a cabeça com os melhores times do Brasil entre os restantes, que foi o que aconteceu neste ano. Porque se a gente pegar os momentos em que as coisas estavam dando certo para as equipes, o Atlético Mineiro, na segunda metade do primeiro turno, que foi o melhor momento do Atlético, quando ele assumiu a liderança, chega até a abrir uma vantagenzinha ali. Se pegar a primeira metade do segundo turno do São Paulo, quando o time do Fernando Diniz dá aquela arrancada, inclusive ganhando várias vezes do Flamengo. Se pegar o melhor momento do Inter, que é aquele momento em que o Inter consegue... acho que um momento ali perto da saída do Kudê, quando o Kudê até deixou o Inter em segundo lugar no campeonato. E aquelas rodadas com o Abel de 9 vitórias seguidas... o melhor Atlético, o melhor São Paulo e o melhor Inter jogaram melhor do que o melhor Flamengo do Campeonato Brasileiro de 2020. Em nenhum momento de 2020, do Campeonato Brasileiro de 2020, até para escolher a parte do Jorge Jesus no começo do ano, em nenhum momento acho que o Flamengo joga um futebol tão bom quanto esses times mostraram nesses melhores momentos. Só que os piores momentos desses times também eram muito abaixo. Por quê? Porque quando as coisas davam errado, o time caía muito mais. Eles precisavam estar com tudo funcionando muito bem. O Flamengo não. Então o Flamengo, quando as coisas estavam dando errado, era competitivo. Quando as coisas estavam dando um pouquinho menos errado, era o time que estava brigando pela liderança. Então o time é campeão, nem tanto vai por méritos, claro que tem méritos ali Arrascaeta jogou muito no Campeonato Brasileiro, Gerson para mim jogou demais, foi o melhor jogador do Flamengo para mim, o Hugo, que tem torcedor do Flamengo ainda cornetando, mas ele segurou onda em momentos importantes da temporada do Flamengo, apesar de achar o Diego Alves mais goleiro, e o Hugo cometeu seus erros, inclusive no jogo contra o São Paulo, nesse jogo aí que acabou dando o título pro Flamengo, ele erra, mas ele segurou a onda em jogos difíceis e importantes. O Isla não jogou no mesmo nível do Rafinha, mas segurou a onda também, não teve uma queda brutal ali que, nossa, né? O Arão foi bem, ainda mais depois que ele vai pra zaga, o Diego aparece bem também, então tem méritos ali no Flamengo, claro que tem. Gabigol oscilou muito, mas nunca deixou de fazer gols. O Pedro jogou demais no campeonato, assim, muita gente achou que o Pedro fosse chegar meio assim, o Pedro realmente chegou a colocar dúvida na cabeça da torcida se não era o caso de desfazer a dupla Gabigol-Bruno Henrique, que tinha sido uma dupla espetacular, irresistível de 2019. E o Pedro ainda bota dúvida na cabeça da torcida se não é o caso de repensar essa dupla, essa formação. Então, o Flamengo tem seus méritos por 2020, mas o maior mérito do Flamengo foi tudo que o Flamengo construiu. Porque o que o Flamengo construiu fez o time ter margem de erro. E isso fica também
de um certo aviso para os outros clubes que estão buscando já isso. E o que pode acontecer, né? Qual que é o resultado disso? Não é só que você vai ganhar tudo jogando muito bem, é que às vezes você pode ganhar jogando mal também, porque você está tão bem estabelecido que às vezes quando as coisas não estão dando certo, você ainda ganha. Acho que o Flamengo desse ano é um exemplo disso, e talvez internamente, é claro que agora é hora de comemorar, mas pode ser usado como muita lição. O Flamengo ganhou o título, então evita ali grandes contestações, grandes crises ali, ficou com o título, mas pode entender como tudo que foi feito certo em 2019 e como até uma certa soberba e arrogância de algumas figuras lá na diretoria do Flamengo fizeram com que aquele nível de trabalho caísse em 2020. E o que pode acontecer? No caso, a diferença ali do time que fez 90 pontos para o time que fez 71 pontos. Ainda assim foi campeão numa temporada também em que a pandemia sacrificou muito todos os outros times. E isso também o Flamengo acabou se dando bem. Porque o Flamengo é um time que tem margem até para jogar fisicamente mais comprometido. Por exemplo, o Inter contra o Corinthians, o principal enredo é a questão ali dos lances polêmicos de arbitragem, tudo, mas uma questão que, para quem viu o jogo, foi muito nítida. Como o Inter fisicamente morreu no segundo tempo, né? A última meia hora de jogo, o Inter não conseguia mais correr, né? E o Inter sem correr não tinha como entregar muita coisa, então era só bola na área, tudo. Ou times com um pouco mais de sobra de talento, mesmo quando não está conseguindo correr, às vezes consegue jogar um pouquinho mais de futebol, como por exemplo foi o Flamengo contra o mesmo Corinthians uma semana e meia antes, quando o Flamengo ganhou um jogo que o Flamengo claramente mostrou limitações físicas também, ainda mais no calor que fazia aquele dia. Mas é isso, então parabéns pro Flamengo, parabéns pro Inter pela campanha espetacular. Eu sei que o torcedor do Inter tá de uma cabeça quente ali com o título, ainda mais em algumas circunstâncias lá que o torcedor do Inter tá contestando, mas foi uma campanha brilhante do Inter. Acho que coroa bem a passagem do Abel Ferreira, não esta passagem, a passagem da figura Abel pela história do Inter, e foi uma campanha brilhante para o Inter, em que o Inter também pode aproveitar muita coisa ali para ajudar num trabalho de reconstrução que o Inter tem que passar, e sabe disso, tanto que mudou a diretoria no final do ano passado, tá bom? Se gostou da joia, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?